Vamos trazer Lídia Brito aqui para se juntar a nós. Lídia, boa tarde para você, Lídia Brito. Boa tarde, Joel Celivaldo. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação desde já. Lídia Brito, aqui direto do cidadeverde.com, direto do portal, para trazer as informações aqui para nós. Vamos trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Teresina. Eu vou começar com o candidato Fábio Abreu, que visitou o Mercado da Vermelha hoje, candidato pelo PL, e destacou as melhorias para os permissionários que ele pretende fazer caso seja eleito prefeito. Vamos acompanhar depois os comentários dos nossos especialistas. Nesta terça-feira, a conversa do candidato Fábio Abreu foi com os permissionários do Mercado da Vermelha. O candidato ouviu demandas e destacou a mais comum entre os trabalhadores do mercado. O mercado tem sido um objetivo nosso, ver algumas deficiências, principalmente com relação à estrutura, com relação à limpeza. E eu acho que é fundamental que o gestor tenha essa visão de proporcionar aos permissionários essa estrutura. Logicamente que isso terá uma interferência direta e até atratividade maior para as pessoas que frequentam esse mercado. Apesar da atipicidade da campanha deste ano, o candidato do Partido Liberal diz estar confiante no teresinense. E essa resposta será dada agora no dia 15 de novembro, não tenho dúvida. Nós estamos no segundo turno, vamos para a disputa desse segundo turno e vamos sair vitoriosos para assumir a Prefeitura de Teresina dia 1º de janeiro e mudar Teresina, aquela mudança que Teresina sempre quer. Ainda nesta terça-feira, Fábio Abreu participa de reuniões com lideranças. Elivaldo Barbosa, o candidato Fábio Abreu faz corpo a corpo, Chega nos ambientes com os mercados públicos de grande movimentação para tentar convencer o eleitor nessa reta final. Correto. Então, ele cumpre aí duas missões importantes dessa fase final da campanha. Primeiro, visitar mercados públicos que têm realmente uma presença de público muito boa para fazer esse trabalho direto, esse corpo a corpo, mesmo com as limitações impostas pela pandemia. E, do outro lado, Joelson, revelar críticas à gestão municipal, principalmente com relação à política voltada para o incentivo aos pequenos negócios que são montados nesses mercados. Lídia Brito, Fábio Abreu vai ao mercado público, além de atender ali a ouvir os permissionários, houve também aquelas pessoas que, não são muitas, frequentam os mercados públicos aqui na capital. Joelson, o mercado público é sempre um cenário de campanha em todo o local, E os candidatos aproveitam porque é um local em que se reúne, muitas pessoas. Apesar, desse momento de pandemia, os candidatos estão apostando muito nessas agendas, em locais em que eles têm essa possibilidade de encontrar eleitores e de conversar com esses eleitores, mostrar as suas propostas no chamado corpo a corpo, E na reta final, nesses dias finais, até o domingo, os candidatos vão apostar muito nessas agendas em que eles podem ter o olho no olho com o eleitor, Joelson. Lídia Brito, trazendo também as informações aqui para nós. Elivaldo Barbosa acompanhou a agenda do candidato do PSDB, o candidato Kleber Montezuma. Elivaldo. Pois é, Joelson, ele visitou a Santa Maria da Codipe nesta terça-feira, inclusive reforçou proposta de incentivo aos pequenos negócios na região e também fez projeções políticas para o pleito de domingo. Em tempo real. O candidato Kleber Montezuma visitou moradores na Santa Maria da Codipe, Zona Norte. Conversou com eleitores e reforçou promessa para incentivar o comércio na região. Nós vamos colocar no Banco Popular 10 milhões de reais para apoiar o empreendedorismo, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, o pequeno produtor, o pequeno comerciante. Kleber Montezuma também faz projeções para a eleição de domingo. A declaração revela a avaliação que o candidato Kleber Montezuma já vem fazendo da disputa eleitoral do primeiro turno. A campanha já está polarizada entre PSDB e MDB. E o candidato tucano já faz projeções para a eleição de domingo. Certamente nós vamos passar para o segundo turno já na frente. Todas as pesquisas dão essas projeções, inclusive as pesquisas que ele faz. Então, para nós estamos tranquilos, por quê? Porque a cidade, ela entende perfeitamente. A cidade precisa de um prefeito que tenha equilíbrio, um prefeito que tenha capacidade administrativa comprovada, alguém que não seja mandado, alguém que tenha a sua confiança para enfrentar os problemas e dar solução aos problemas. Bom,
vem num tom forte, Kleber Montezuma e Elivaldo Barbosa, na forma como trata e analisa o adversário, os adversários, e ao mesmo tempo demonstra um otimismo em relação a uma possível chegada em primeiro lugar logo agora no primeiro turno. É verdade. Na verdade, o candidato Kleber Montezuma que tem nessa parte do embate político apenas um foco. O foco é exatamente o adversário MDBista, doutor Pessoa. Você sente-se isso, Lídia Brito, que Kleber Montezuma e doutor Pessoa concentram-se muito um no outro agora? Gelson, a partir do momento que pesquisas colocavam Kleber Montezuma no segundo lugar na disputa política, ele começou, a mirar doutor Pessoa, a ter doutor Pessoa como seu principal adversário. E a estratégia do PSDB, o PSDB acredita que no segundo turno, Kleber Montezuma seria mais forte e teria condições de derrotar doutor Pessoa. Então, por isso, nesse momento, o discurso do candidato tucano tem sido esse de antecipar esse segundo turno e tentar, de alguma forma, já excluir as outras candidaturas, como de Fábio Abreu, do PL, que fica ali tentando brigar por uma segunda colocação e um possível segundo turno com o doutor Pessoa. Mas Fábio Abreu continua com a sua campanha e buscando mostrar que essa campanha ainda está viva e que não existe essa polarização colocada por Montezuma, Joelson. Como é que se antecipa um turno, Elivaldo Barbosa? Quando existem apenas 2 candidatos competitivos no primeiro turno, como foi na eleição de 2016. 5, 6 candidatos, se não me engano, mas apenas 7 candidatos em 2016, sim. Mas apenas 2, o mesmo doutor Pessoa e Firmino Filho, somente os 2 eram competitivos na disputa. O que aconteceu? A eleição acabou no primeiro turno. Isso não é desvantagem ou mérito ou demérito para quem quer que seja. Não, é apenas uma questão matemática. Se só existem 2 candidatos competitivos, é natural que a disputa seja antecipada. Então, sendo esta a realidade em Teresina este ano, se for esta a realidade, a eleição pode acabar domingo com um vencedor já no primeiro turno. Embora, agora, a minha opinião pessoal, eu acho que isso dificilmente ocorrerá. O cenário não é de eleição polarizada ainda. A densidade eleitoral de pelo menos 4 dos 12 candidatos que disputam a prefeitura, primeiro, o número é elevadíssimo, o dobro praticamente da eleição de 2016. Sim. Segundo, há pelo menos 4 candidatos, 5 candidatos aí, que têm assim, uma certa densidade eleitoral. Então, matematicamente, é difícil a possibilidade de um postulante chegar a 50% mais um dos votos válidos já na disputa de domingo, do primeiro turno. Então, a tendência muito forte hoje é para o pleito ser decidido no turno extra, no dia 29 de novembro. Eu também acho, estou mais para esse lado aí também, Elivaldo Barbosa. Acredito eu que teremos um segundo turno. Pela grande quantidade de candidatos e, como você disse, a densidade eleitoral dos candidatos que estão na disputa aí, os 4 primeiros pelo menos. Lídia, vamos falar de doutor Pessoa, ele que teve a agenda também hoje pela manhã. Lídia Brito acompanhou e traz as informações para nós. O doutor Pessoa recebeu lideranças apoiadores em casa na manhã de hoje. Joel, foi mais um dia de descanso para o candidato, uma manhã de descanso para o candidato do MDB, recarregando as baterias para essa reta final da campanha. E doutor Pessoa coloca as propostas, e o desejo de reforçar a apresentação dessas propostas na reta final. Vamos acompanhar. É o chamamento do povo. E eu estou levando as propostas. Por exemplo, na saúde, eu vou rever todo o sistema de saúde. O que é bom não vamos mexer. O que é ruim, com vaga de UTIs e climatização das enfermarias, nós vamos fazer. Mas eu vou criar o Hospital do Idoso e o Hospital da Mulher. Já consegui, em Brasília, com o vice-presidente da República, a Secretaria de Segurança Municipal tem que estar dando explicação para o povo, proposta. Nós estamos dizendo, na educação, nós vamos reestruturar e aquelas escolas que nós não conseguimos de tempo integral, nós vamos dar a aula de reforço à prefeitura, melhor dizendo, para as comunidades pobres, pagando o professor da aula de reforço para melhorar o ensino das crianças.
Agora mesmo eu falei que ia fazer um parque das crianças, parecido com a Disney. E doutor Pessoa aproveitando esse momento final para apresentar, reforçar essas propostas que ele vem apresentando ao longo do tempo, Joel Celivaldo, e ele coloca que está trabalhando com essa possibilidade de vencer ainda no primeiro turno, né? Reconhece que essa possibilidade não é uma possibilidade muito grande, né, diante da situação do cenário que se apresenta, mas ele não descarta, Elivaldo, essa possibilidade de vencer ainda no primeiro turno. Joelson. Aí, Lídia Brito, é engraçado, a doutora Pessoa falou aí a respeito de um parque como o da Disney e instantaneamente, enfim, veio a ideia do Puticabana, né? Pelo menos na minha mente veio, né, a ideia da Puticabana. Fazendo uma relação histórica aí com o MDB, que na época lançou a Puticabana, na época com Alberto Silva. Agora, Elivaldo Barbosa, você ficou com a sensação de que havia um inchaço na mão do doutor Pessoa, Eu né? o encontrei ontem na cobertura eleitoral, aqui visitando o centro comercial da Tabuleta, estava com o braço engessado, a mão engessada, a mão direita engessada, mas estava tranquilo. Agora, eu não sei se é impressão minha ou se foi aí a imagem aí, mas eu percebi a mão inflamada, né? Tá um pouco... um edema, né? Um inchaço na mão do doutor Pessoa, Lídia? Você pode perceber isso? Sim, Joel, eu até conversei com ele antes da entrevista sobre esse episódio, né? E ele relatava o episódio. Segundo ele, tem sentido algumas dores, né? Tem tomado a medicação, mas essas dores não estariam impedindo o candidato doutor Pessoa de seguir com a campanha normalmente. Ele é médico, né? Tem tomado os cuidados necessários para que não se agrave, né, esse problema. E agora o candidato esperar, né, que esse problema se resolva, mas ele afirma que segue normalmente com as atividades de campanha, Joelson. Aí. Vamos agora trazer a agenda de Simone Pereira, candidata do PSD às eleições. Elivaldo Barbosa, foi você quem acompanhou, né? É isso mesmo, Joelson. Conversou com a candidata a vereador pelo PSD, o partido ao qual ela é filiada, e acha que domingo será um dia de abstenção em alta na eleição municipal da capital. Vamos acompanhar. A candidata Simone Pereira dedicou a manhã para conversas com candidatos a vereador pelo PSD e cedeu a pedido para a realização de carreata no encerramento da campanha. Vamos fazer uma carreata na sexta-feira à tarde, mais especificamente na Zona Norte. Estamos definindo aí do trajeto, mas será na Zona Norte na sexta-feira. Simone Pereira também arrisca projeções para domingo. Eu acho que a abstenção será muito grande e essa abstenção ela faz com que esse pleito ele seja indefinido. Eu acho que é muito precipitado se falar alguma coisa com relação às definições. Eu acho que quando abrir as urnas, muitas surpresas acontecerão. Elivaldo Barbosa, análise feita por Simone Pereira. Bom, é uma análise que ela tem como certo, porque considera que o desempenho da candidatura majoritária, ou seja, da candidatura dela à Prefeitura de Teresina, está muito além do que as pesquisas mostram, né? Então, avalia que elas não retratam bem a realidade do calor da campanha. Avalia que o desempenho é bem superior, é uma candidatura competitiva. Por outro lado, por isso a reunião com os candidatos a vereador, Joelson, essa tendência de alta abstenção, isso pode também provocar mudanças nas estratégias da eleição de vereador. Porque se isso de fato acontecer, nós poderemos ter um quociente eleitoral mais baixo. Se tiver um quociente eleitoral mais baixo, aumentam as chances de eleição de parlamentares do partido para a Câmara Municipal de Teresina. Hoje o partido tem uma meta de eleger 3 vereadores. Agora, isso vai depender muito dessa reta final da campanha. Densidade eleitoral baixa também é uma aposta sua, Lídia Brito? Olha, Joelson, essa questão das abstenções, né, ainda não dá para a gente saber realmente o que vai acontecer no dia 15, mas aí a gente tem 2 fatores, né, a pandemia, que é
que aqui em Teresina encontra-se mais ou menos controlada, né, de acordo com os dados que são apresentados pelo comitê, né, mas tem também aquela questão do descrédito da população com a política, e isso são fatores que acabam contribuindo também para essa questão da abstenção. Mas se a gente comparar, por exemplo, com a situação dos mesários, né, que a própria Justiça Eleitoral tinha um receio de não conseguir mesários, e foi algo surpreendente, né, o número de pessoas que acabaram de forma voluntária se colocando como mesários, né? Então, ainda não dá assim, para ter certeza se terá realmente essa grande abstenção nas eleições, Joelson. Eu também acho, estou com você também nessa, hein, Lídia? Eu acho que não vai ter tantas abstenções quanto se imagina, não. Acredito na participação popular agora no dia 15 de novembro. E mais, nós vimos agora nos Estados Unidos, no meio de uma pandemia, recorde de participação. Me parece que a pandemia não assusta tanto as pessoas assim para faltar a eleição. Às vezes até pode estimular. O camarada pensa, olha, preciso de um gestor que pense um pouco mais a respeito dessas situações críticas todas. Vou participar e garantir a eleição de alguém que tenha esse tipo de cuidado. Estou fazendo aqui uma suposição, mas eu acho que não é isso necessariamente que vai fazer as pessoas se afastarem das urnas, não. Eu também estou acreditando, assim como a Lídia, que é preciso esperar um pouco. Mas a interpretação feita por Simone Pereira, Elivaldo, não é para se desconsiderar, ao contrário. Né? É uma avaliação... Ela tem experiência, ela tem inclusive acompanhado no corpo a corpo o eleitor. Correto. É uma avaliação realista, mas eu também espero, trabalho até para que não ocorra abstenção alta em Teresina, que seja realmente um pleito de grande presença de eleitores para também, Joelson, dar legitimidade aos mandatos que serão conquistados no domingo, tanto os mandatos para a Câmara Municipal de Teresina, os vereadores, como também o mandato majoritário, que será conquistado ou no primeiro turno ou no segundo, mas precisa ser um mandato legitimado por ampla maioria da população. Então, quanto maior a participação, mais democrática, mais legítima será o pleito.